Jesus falou que de tudo que Deus tinha mandado por meio de Moisés lá atrás, o mais importante é, primeiro, amar a Deus com tudo, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças que você tem. E segundo, amar o seu próximo como a você mesmo. Bem direto, simples e ao mesmo tempo com um significado muito grande para definir o rumo de toda uma vida. Tudo parte de seguir esses dois mandamentos, percebe? Jesus fala sobre amar a Deus com tudo aquilo que forma a gente, né? O que você sente, o que você pensa, as capacidades que você tem, enfim. E ele coloca que essas partes que nos formam sejam usadas completamente para amar a Deus, né? Todo o seu coração, toda a sua alma, etc. Então o amor, primeiro a Deus e segundo ao próximo, é o que vai ser a origem de tudo que a gente for viver, se a gente for cumprir isso que Deus nos manda. Não por acaso, Jesus fala na continuação que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que está definido, ordenado, orientado, revelado por meio ali do que está escrito no que se chama de lei, daquilo que os profetas comunicaram, transmitindo aquilo que Deus trouxe, tudo isso é sustentado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Tudo isso está pendurado em amar a Deus primeiro e amar o próximo como a si mesmo. Bom, uma pergunta que poderia aparecer é assim, né? Se todo o meu coração é para amar a Deus, então não sobra espaço para mais nada, para amar, enfim, outras pessoas e tal. Ou se toda a minha mente é para amar a Deus, então não sobra espaço para pensar outras coisas e assim por diante. E o que eu venho aqui compartilhar sobre isso é o seguinte, que num aspecto, sim, não vai sobrar espaço para mais nada mesmo. É todo o coração, toda a mente, todas as forças para Deus, no sentido de que você ama a Deus e não vai ter uma pessoa ou mesmo alguma coisa ou coisas que vão disputar espaço com Deus no coração. Vai ser uma parte para Deus, uma parte para outras coisas, a ponto de que hora você vai viver o que Deus quer, hora você vai viver aquilo que você ama muito, tudo isso. Não. Agora, isso significa que se vai amar menos ou nada, então, as pessoas? Não. O ponto é que as pessoas vão ser amadas a partir do amor que se tem por Deus. Tudo nasce dali, né? E, inclusive, elas não vão ser menos amadas, elas vão ser muito mais amadas na medida que realmente a gente viva esse amor a Deus, porque é justamente de Deus que vai vir o amor para ser exercido também uns aos outros, né? Para amar o próximo. E isso tem tudo a ver com a continuação, com o segundo maior mandamento, que é justamente ame seu próximo como a você mesmo. Ele já está falando para fazer isso e já está destacando que isso é muito importante. E aí então o ponto está em ver o que realmente, no fundo, nos motiva aí nas nossas interações com as pessoas, nas relações humanas, aí no convívio, porque a gente já sabe disso, é isso que ele ordenou. Mas a questão está na prática, no dia a dia ali, a gente exercendo efetivamente esse amor para nos mover a fazer o que faz. Quer dizer, é isso que gera as nossas ações, é isso que a gente tem em mente, né? Que nos motiva a agir, né? E aqui eu posso dar como exemplo eu mesmo, né? Coisas do dia a dia ali com os meus filhos, né? Por exemplo, quando tem coisas que eu falo para eles fazerem ou para não fazerem, que se for ver assim, tem bons argumentos para colocar que são certas, né? Mas nem sempre. Eu falo isso para eles movido por amor a Deus e a eles, aos meus próximos ali no caso. Porque nem sempre foi uma coisa que, poxa, eu entendo que Deus considera melhor desse jeito, isso aqui está alinhado com aquilo que Deus ele me mostrou já, me ensinou, me revelou, ou mesmo que talvez eu não tenha considerado também as necessidades desses meus próximos como eu pensei naquilo que eu queria, quando eu fui expressar isso para eles, ou na maneira como eu fui falar isso para eles. E esse tipo de exemplo pode se estender para diversas pessoas, em diversos tipos de interação, né? Às vezes no trabalho mesmo, além de ser profissional na sua área de atuação, se é profissional também, enfocar excessivamente nos próprios interesses e bolar argumentos e ser insistente neles para tentar sair ganhando assim do seu lado,
mesmo sabendo que a outra pessoa está colocando também necessidades que são legítimas, que poderiam igualmente ser consideradas, assim como você considerou as suas mesmas. É comum muita gente acabar se acostumando com uma cultura de competição e pensar que sempre para um ganhar, o outro precisa perder. Ou talvez, a melhor das hipóteses, assim, eu vou ganhar e o outro indiferente. O que importa é eu ganhar. Mas quando se pensa em amar o próximo como a si mesmo, então é interessante buscar uma alternativa que seja ganha-ganha. Ganho para um lado e ganho para o outro também. É claro que isso, muitas vezes, vai demandar um esforço para buscar uma alternativa que não estava inicialmente pensada. Mas ela é possível e ela é uma base para gerar aquilo que é bom. Então, assim, o que nos motiva por dentro a agir naquilo que se vê por fora é o que faz toda a diferença. E então, se a gente quer aumentar as nossas chances de viver alinhado a isso que Jesus mandou, é muito saudável se a gente fizer o exercício de olhar para dentro de nós mesmos e ver o que realmente está lá, o que está nos levando a agir como a gente age. E aí, assim, para conseguir ver lá dentro, verdadeiramente, quanto mais transparência tiver, melhor. Porque quanto mais transparente for a camada de fora, mais você vai poder ver o que está lá dentro. Porque a gente pode até fazer e saber muita coisa, mas sem amor a gente não é nada. E aqui eu estou aproveitando de uma carta que o irmão mandou outro dia aí, que se tornou bem conhecida, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, sem amor eu nada seria. E várias outras coisas ele coloca, não é? Que eu posso ter isso, aquilo, fazer aquilo outro, sem amor não sou nada. Então a gente pode usar da carta aí do irmão para apontar para aquilo que Jesus está dizendo. Porque realmente, se Jesus falou que o maior, em primeiro lugar, é amar a Deus, e em segundo lugar, é amar o próximo, então sem amor a gente não é nada mesmo, porque a gente está deixando de fazer as coisas maiores que Jesus colocou. E Jesus ainda reforçou, quando ele estava ali às vésperas de morrer, ele chega para os discípulos e deixa um novo mandamento. Ele fala assim, ó: amem uns aos outros como eu amei vocês. Então, o mandamento é novo, talvez porque agora Jesus estava colocando de como ele amou e eles tinham experimentado esse amor dele muito próximo. Só que a base continua sendo a mesma, que é o amor. E quanto mais a gente andar com Jesus, receber desse amor dele, experimentar, viver esse amor, mais a gente vai poder amar como ele nos amou. E eu estou deixando aqui no final outros 2 vídeos como sugestão, se você quiser dar uma olhada. Um deles é uma música, uma paródia, falando que o amor é o principal. E o outro é uma conversa como essa aqui, sobre uma palavra de Jesus que, entre outras coisas, aborda também esse lance de às vezes você faz, mas no fundo você não fez nada, talvez do ponto de vista de Deus. Ou, por outro lado, você pode sim produzir, né? Gerar frutos, ser produtivo nesse sentido de frutos que glorificam a Deus, e a diferença está em permanecer em Jesus. Falou!